Senhor Jesus Cristo. Vou pregar a Deus. Louvar. Louvar a Deus. Louvar a Deus. Louvar a Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas Glória a que a Deus. mãe cuidou. Aleluia. Aleluia! Boa tarde, ao montar as folhas, faltava uma, e triste chorou. Aleluia. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi encontrou gemendo, tremendo De frio. Aleluia. as feridas, os logo em seus ombros, e ao redil voltou. A mesma história. Oh, glória a Deus. Aleluia. Muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora numas feridas e quer te salvar. As 99 deixando o aprisco, e pelas montanhas a buscar foi encontrar um gemendo de frio. Curou as suas feridas, pôs mão em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs mão em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs mão em seus ombros e ao redil voltou. Agora o pai vai brigar com Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre, digno de honra e de louvor, exclusivamente Ele e mais ninguém. Quero trazer o estudo bíblico, como havia prometido de trazer um estudo bíblico. E alguém vai me procurar, pastor Joselito, sempre que o senhor prega ou ensina, o senhor traz um tema para melhor reflexão. Eu quero trazer um tema da seguinte forma: o obreiro, a sua chamada e seu equilíbrio diante das adversidades que a vida oferece. Porque o que nós estamos vendo nos dias de hoje é o obreiro dizendo: eu estou infartando, eu estou depressivo, e coisas semelhantes que eu não encontro na palavra de Deus. A princípio, eu quero vos dizer, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falando
diz, ele não tem formação teológica, eu tenho vários cursos. Outro diz, ele não tem nenhum curso de capelania. Quero te dizer, além de eu ter o curso, eu sou autorizado a ministrar. Eu tenho documento que está ali na minha escrivania, que é melhor do que o curso de capelania. Eu entro em qualquer lugar, inclusive em hospitais e coisas do tipo. Então não se fala de um obreiro neófito, de um obreiro que não sofreu, que não passou pelo deserto. Iniciei meu ministério muito jovem, sei o que é pegar chuva, sei o que é comer no deserto, caça, ela sem tempero. Então não se fala aqui de um garotinho que começou o seu ministério ontem e quer falar daquilo que não tem base ou não sabe. Para principiar, eu quero ler a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E queria que aqueles obreiros que dizem que está depressivo por causa da obra, está com problema de coração, nervoso por causa da obra, e muitos liderados que não conhecem fica dizendo, é mesmo. Eu vou dizer para você, tenho vários anos que trabalho tanto secularmente com pessoas, e não é uma pessoa que eu trabalho não, tanto secularmente com pessoas e com igreja. Eu sou um dos obreiros da Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Se alguém não conhece o pastor Isaías Negrão, homem de Deus, João Batista de Souza, pastor Antonildo, eu estou falando de homens de Deus, não estou falando de homens que não sabem o que é obra. Esses homens sabem o meu ministério. Pastor Aldivino José dos Santos, pastor Valdemir França Lopes e outros obreiros, muitos outros obreiros que conhecem o meu ministério. Sabe que eu não nasci ontem, que não sou neófito e que tenho uma vida experimentada no Evangelho. Para início, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez, também eu falo com ousadia. Paulo está começando a descrever a vida dele aqui, no que qualquer um obreiro tem ousadia. Eu falo como ousado, como pessoa que tem ousadia no falar. E ele continua, versículo 22. São hebreus também eu. Ele é o tipo de obreiro que não está se menosprezando. Eles
são hebreus, eu também sou hebreu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Ele vai levando aqui com ousadia, sem menosprezo, mas dizendo que o que os outros ou que os outros são, ele não está se jogando por terra. Prestemos atenção, versículo 23. São ministros de Cristo, ele procurando. Eles são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda muito mais. Olha que ousadia. Pastor presidente de qualquer campo que me ouve, pelo amor de Deus, come a Bíblia e ensine a Bíblia. Porque às vezes o senhor é bom para meter o pau nos outros no dízimo. O dízimo é bíblico. Mas eu quero saber se você tem a moral, a ousadia de dizer o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Será que o senhor, pastor presidente, pastor local, você, pastor preguiçoso, eu conheço um pastor que ele é tão preguiçoso, chega, ele é amarelo de tanta preguiça. E aí um camarada desse ainda diz que está com problema de depressão ou problema de coração. Eu nunca ouvi dizer que dinheiro traz depressão ou problema coronário. Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Eu ainda mais, em trabalho, aliás, ele está falando em trabalhos, no plural. Paulo era o obreiro que trabalhava, ele não era aquele obreiro que só mandava, ele ia. E você que está me ouvindo, você é daquele obreiro que só cultua e quando chega no final do mês, ó, a mão na bufunfa, ainda diz que está com depressão, está com problema de coração. Deste jeito até giló é doce, até pimenta é doce para você, meu irmão. Paulo está dizendo em trabalhos, muito mais. Em açoite, ó. Em açoite, surra. Cadê a depressão desse homem aqui? Cadê o obreiro? Você que toma conta da obra e diz que está depressivo. Você pode estar depressivo por outra coisa, mas por a obra de Deus você não está depressivo. Paulo não está dizendo, eu vou ler aqui, vou te dar esse estudo e vou lhe mostrar. E você, igreja, cuidado com esse pastor que só fica dizendo, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Então entrega a obra de Deus. Entrega a obra de Deus. Olha só, em trabalho, muitas vezes, em ações, mais do que eles. Ou seja, eu apanhei, Paulo dizendo, eu apanhei mais do que eles. Em prisões, muitas vezes, muito mais. Paulo era preso. Foi preso quantas vezes? Paulo escrevia a carta em Roma, preso. E você, às vezes, tem dois trabalhos, é um secular e outro da igreja. Isso sem falar daqueles bajuladores. Eu conheço pastor bajulador que ele não sai do pé do pastor presidente, sabe para quê? Para ele conseguir ficar no cargo
senão ele morre de fome porque ele é preguiçoso. E Paulo está dizendo em trabalho muitas vezes, em prisões muitas vezes. Você tem que aprender a ser obreiro de verdade. E ele prossegue. Em perigo de morte, muitas vezes. A morte de Paulo aqui não era por causa de coração, não. Era ameaça de pessoas querendo matá-lo, tirar a vida dele. Mas ele não está dizendo que está depressivo. Ele não está correndo atrás de psicólogo, de psiquiatra. Aqui é a característica do verdadeiro obreiro. Está me ouvindo, pastor presidente? O senhor que é bonzinho para sentar a vara nos outros, o senhor tem que ouvir também a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que é melhor ouvir do que falar. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. 195, ó. Pisa. O homem não está depressivo. O homem não está com problema de coração. O homem não está correndo aqui por psiquiatra, psicólogo, como se ouve hoje dizer. É cada palhaçada, me desculpe a palavra, mas é cada palhaçada. Eu estou sentindo mal por causa do rebanho. O rebanho nada. Eu estou vendo muito é falta de responsabilidade com o rebanho de Deus, com a igreja de Deus. Veja bem, 3 vezes sofri, fui açoitado com vara. 3 vezes, ó, tomou surra. E cadê a depressão aqui que não aparece? Cadê os problemas de coração que não aparecem nesse homem? E nem no senhor, ou nem você, que não faz nada para a igreja. Eu conheço um pastor aqui pertinho de mim. Pensa num camarada preguiçoso de galocha. Chega branco, chega amarelo de preguiça. E aí diz que está doente, sentindo isso, sentindo aquilo. Você tem que aprender com o apóstolo Paulo. Paulo apanhou e não está se maldizendo. Assunte bem. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez sofri naufrágio. 1 vez fui apedrejado. Qual é a pedra que você já tomou, rapaz? Porém, às vezes você tem que apedrejar os outros com a sua língua. E prossegue. 3 vezes sofri naufrágio. Você tem medo até de entrar numa embarcação. Aí ainda fala que está com problema de coração, está depressivo. É o que se ouve falar aí agora. É que pastor está depressivo, pastor tá com problema de coração e enchendo o bolso de dinheiro. Eu nunca ouvi dizer que dinheiro traz depressão ou problema de coração. 1 noite e 1 dia passei no abismo. O apóstolo Paulo está falando que 1 noite e 1 dia, capítulo 11, 25 de segunda carta aos Coríntios. 1 noite e 1 dia, ele passou lá no abismo, lá embaixo. E você de boa, a noite que você passa é com um colchão bom, é com uma coberta boa, e muitas vezes a ovelha lá no hospital. Eu conheço um pastor, 2, 3. Minha esposa adoeceu. Ela teve um problema oncológico. Eu liguei para um, ele disse: amanhã eu estou indo aí. Até hoje nunca veio. O outro nunca veio. O outro que era pastor dela, esse preguiçoso que eu estou te falando, esse amarelo de preguiça,
ele nunca botou o pé aqui para fazer uma oração sequer por ela. Ainda diz que está com depressão. Segura aí que a palavra vai certinha para você. Ela vai com eficácia. O versículo 26. Em viagem, muitas vezes, qual é a viagem que você tem feito para ir visitar a ovelha? Você tem feito viagem para os Estados Unidos para ir ver seu filho que está sendo pago pelo dinheiro, com o dinheiro da igreja? Você tem ido para chácaras boas, para os retiros com o dinheiro da igreja. E Paulo está falando aqui que viajava muitas vezes. Paulo não era obreiro preguiçoso não, que ficava em casa. E ele continua no versículo 26. Em perigo nos rios. Passava perigo nos rios. Você tem que aprender a ser obreiro. Você não sofre nada. Aí você fala assim, pastor, você já passou isso aqui? O que Paulo passou, muitas coisas não. Que jamais eu seria mentiroso como muitos. Ele diz 11:31, em Cristo digo a verdade e não minto. Mas muitas coisas eu já passei. Por isso que eu estou falando, porque eu seria um hipócrita falar aquilo que eu não passei. Em perigo de rios, em perigo dos assaltantes, até assaltante. Até assaltante Paulo enfrentou. Em perigo entre os patrícios, até o pessoal da pátria dele. Em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto. Qual é o deserto que você anda, rapaz? Você pega um carro novo, tá trocando de carro todo ano, ainda bota na internet, fazendo ciúmes a quem não pode comprar. Você está comprando esse carro aí com o dinheiro da obra, meu amigo. Perde essa mamata que você vai ver. É porque tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Paulo lidava com falsos irmãos. E o que está assim de falsos irmãos? Homem de Deus tem que aprender a lidar com falsos irmãos que se diz ser mel e é limão. Em trabalho e fadiga. Qual é o trabalho que você está fazendo? Qual é a fadiga que você está tendo na obra de Deus? Eu estou em todo o culto de doutrina. Esse preguiçoso, esse amarelo que eu falo, ele faz o seguinte, dá 10 minutos de palavra, canta 4, 5 hinos, quando não é ele, é o vice dele, e aí vai embora. Você não está fazendo trabalho para Deus nada, você está cultuando e recebendo dinheiro. Em trabalhos e fadiga, você está fadigado, está se vendo a sua fadiga. Em vigílias, muitas vezes, cadê as vigílias dentro da igreja? Está se acabando as vigílias até 10 horas, e esse preguiçoso que eu falo dele, as vigílias nem ir, tem vezes que nem ir, ele vai para as vigílias. E assim é um punhado de obreiro neste Brasil afora. Em vigília, muitas vezes, em fome e sede. Olha, o apóstolo Paulo passava fome, passava sede. Mas eu não estou vendo ele dizer aqui que está depressivo. Eu não estou ouvindo ele dizer que deu um infarto, que infartou por causa da obra, está com fome, está com sede. Olha, ó, fome, sede, em jejum, era um homem de jejum. Que dia você jejuou, obreiro?
Você tem pago o preço de jejum? Ou já amanhece com a mesa cheia de cuscuz, farofa, leite, a barriga parecendo um hipopótamo? Em frio e nudez. Por que Paulo passava frio? Porque lhe faltava agasalho. Você tem roupa, você tem agasalho do bom. Paulo está faltando nudez, ou seja, falta de roupa. Você anda na rua aí, parecendo um ministro. Eu acho que você está mais bem vestido do que o ministro da Justiça, da Educação e por aí vai. E aí segue a palavra de Deus. O 28. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Pastor presidente, me diz uma coisa, seja franco. O senhor aqui está atento, olha, 11:28 de 1 Coríntios. O cuidado de todas as igrejas. Paulo está dizendo o cuidado de todas. Todas. É plural. O senhor cuida de todas as igrejas do seu campo? Ou tem igreja por aí, ó, que está aí, ó, à toa? Eu conheço obreiro que ele não sabe dirigir nenhum culto, imagine a casa dele. Eu conheço obreiro que se dá uma oportunidade para ele, uma saudação, que se dá agonia em ouvi-lo. Ele vai ler a palavra, o único versículo que ele lê é João 3:16. João 3:16. Cadê o cuidado, pastor presidente, que o senhor tem com as igrejas? O senhor mesmo vai, meu chapa. Vai lá ver como é que está o andamento da obra. Se o obreiro que está lá está cuidando das ovelhas, ou se ele só está comendo dinheiro das ovelhas, só está comendo a lã das ovelhas. Cadê o senhor está sendo esse tipo de obreiro? Está pagando o preço? Vamos para adiante. Vamos para adiante. Em nome de Jesus Cristo. O versículo 32 e o 33 da primeira carta, da mesma carta. O 32 diz assim: em Damasco, o que governava sobre o rei Areta, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem, mas por uma janela da muralha desceram-me em um grande cesto, e assim escapei das suas mãos. A ponto de ser morto, a ponto de morrer, desceu por um cesto. Mas ele não está aqui depressivo, não está tomando remédio para depressão, não está com problema de coração, não está se maldizendo aqui diante dos irmãos. E hoje você vê o obreiro é uma maldição miserável. Me desculpe, miserável é falta da graça de Deus. Você é desgraçado, sem graça de Deus. Você precisa de aprender a ser obreiro, moço. Aprender a ser homem de Deus. Vamos prosseguir. No mesmo capítulo 11, 19. Aliás, Atos 14, 19 ao 21. Atos dos Apóstolos 14, 19 ao 21. Diz assim. Vamos ver que depressão Paulo teve aqui.
Que tipo de problema de coração Paulo teve aqui? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Apedrejaram a Paulo e, como se não bastasse, arrastaram para fora da cidade. Ou seja, isso diz rejeição. Mas ele não está depressivo. Ele não está com problema de coração. E eu não sei como é que você, todo mês, aí tem obreiro por aí que monta de 20, ou monta de 30, 40, 50 mil. A mulher dele ainda tem salário da igreja. O carro é um carro... Eu não quero dizer que pastor vai andar só a pé, mas o carro seu é de empresário e você ainda fica se maldizendo. Paulo aqui foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, rejeitado, e o versículo 20 diz bem assim: mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Deram a pisa de Paulo, arrastaram para fora da cidade, rejeitaram ele. Sabe o que aconteceu? Os discípulos rodearam ele. Sabe o que ele fez? Ele mesmo se levantou. Se fosse você, você queria abraçar alguém. Você tem que aprender a ser obreiro. Você tem que aprender a ser obreiro. Não é só chegar na igreja para arrecadar dízimos e oferta, não. Fazer campanha com usura. Vamos mais para adiante. Atos 20, versículo 1 ao 11. Vamos ver aqui. Obreiro preguiçoso que não gosta de trabalhar. Obreiro que não tem mensagem. Veja bem. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os animado, o que é que Paulo fazia? Animava os colegas de ministério. Eu conheço um obreiro que você vai para o culto, ele faz te meter a peia, só fala de dízimo. O nome dele podia ser dízimo. E, tendo-os animado, despediu e partiu para Macedônia. Paulo juntou os obreiros aqui, animou, deu uma palavra de ânimo. Foi o que aconteceu? Despediu, que era educado, o apóstolo Paulo despediu e partiu, viajou para Macedônia. Eu não sei que viagem você está indo. Se você conhece o batente da casa de um crente seu, ou o telefone. Ele andou por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou à Grécia. A vida de Paulo era só de viagem, de trabalho. Aqui você não vê nada de problema de coração, de querer se suicidar, de estar com problema de psiquiátrico, não. Homem valente. Depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado cilada contra ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. Ele viu que tinha uma cidade
ou que tinha uma cilada, ele fez o quê? Voltou. Porque ele não era um obreiro que não ficava parado. Ou igreja que fica parada, que não tem estudo bíblico, ou que quando tem, eu conheço um camarada de Cães Branca, moço, aquele camarada, aquele foi consagrado porque ele é bajulador, mas ele não sabe dirigir um culto. Vamos para frente. Acompanharam-no até a Ásia Sopatro de Bereia, filho de Pirro, e o de Tessalônica, Aristarco, e segundo Galho de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, esperaram em Troade. Foram na frente, esperaram Paulo em Troade. Paulo é o seguinte, quem trabalhava com ele, quem congregava com ele, trabalhava. Mas é ruim você congregar com um obreiro preguiçoso, que ele não faz e ainda fica com inveja quando você faz. Fica com birra. Eu conheço um assim, ou melhor, vários. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde permanecemos 7 dias. Ó, seguiu viagem, foi para Troade e lá ficaram 7 dias. O versículo 8, 7 aliás. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos, no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos, partiu o pão. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Você sabe quem é no culto de Santa Ceia, quem é que está dando uma palavra aqui? Não é qualquer Zé Mané, não. Atos 20, versículo 7. No culto de Santa Ceia aqui, quem está falando aqui é Paulo. E pregou até meia-noite. O senhor dá 10 minutos de palavra e já disse que está com a garganta. Você tá, rapaz, você tem que aprender a ser obreiro, meu filho. Eu estou te falando porque eu já preguei 2 horas sem microfone. Não é porque eu sou bom não, porque bom é Deus. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreviera durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Durante o extenso discurso de Paulo, Paulo tinha palavra. Não vem pra cá não, PhD em teologia, dizer que Paulo foi inconsequente. Paulo foi um homem de Deus, ele tinha palavra, foi até meia-noite. Você prega 20 minutos e só prega com esboço. Paulo foi até meia-noite. Quando ele está ali meia-noite, está lá um camarada na janela. Ó, eu, cochilando. Quando ele pensou que não tombou do 3º andar. Veja bem, o versículo 10. Paulo, porém, descendo. Se fosse o senhor, pastor presidente, eu duvidava que o senhor descia para ir lá. O senhor mandava era os outros. Porque o senhor trata a igreja como empresa sua. O senhor trata a igreja como se fosse sua empresa. Você trata os obreiros de Deus como fossem seus empregados. Paulo, quando Eutico caiu, sabe o que ele está dizendo aqui, o versículo 10? Paulo, porém, descendo,
inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo deu uma... Você abraça quem, rapaz? Você abraça os da sua equipe, aqueles bajuladores que... Rapaz, eu conheço uma igreja que tem um obreiro novo, ele só falta botar o pastor no colo. Aquele cara é implicante, dá náusea, dá ânsia de vômito. Vê aquele pastor, toda hora ele cita o nome do pastor, toda hora ele cita o nome do pastor. Paulo desceu e abraçou a Eutico. No versículo 11. Então subiu, Paulo desceu, agora está subindo. Se fosse muitos de hoje, pastor, mas o senhor deve estar cansado, pastor. O senhor está morto. O senhor desceu do terceiro andar, agora está subindo de novo para o terceiro andar, porque o que tem de obreiro, bajulador, que o ministério dele foi comprado por bajulação, por presente, por perfume da Boticário. Assunte bem. Então subiu, partiu o pão. Você sabe quem foi que partiu o pão aqui? Tá aqui, Paulo. Não é essas mulheres aí, com as mãos igual Jezabel, com as bocas igual Jezabel. Viu, Jezabéis? Vocês não são dignas de distribuir o corpo e o sangue do nosso Jesus. Olha aqui o versículo 11, Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar, até o amanhecer, partiu. Olha, Paulo pregou até a meia-noite, Eutico cai, ele desce, Eutico é ressuscitado, ele sobe e prega até o amanhecer e ainda sai. Sai para onde, rapaz? Um homem que prega a noite inteira, isso é obreiro trabalhador. Não é obreiro tomador de água de coco, não, de churrasco. Que tá parecendo, olha a grossura dele. Como é que não engorda um homem desse? Como é que não dá problema de coração? Só feijoada, só carne gorda, só tutano. O que está dando problema de coração não é a igreja não, é você que está comendo demais, rapaz. Presta atenção nesta palavra de Deus. Aleluia. Atos 21. Atos 21, do 1 ao 14. Separando-nos deles, navegamos e fomos diretamente a Cós. E no dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. A vida de Paulo era assim, era de lugar em lugar, de lugar em lugar. Eu quero saber, o senhor pastor presidente, pastor local, se a sua vida é assim, na casa de um crente, na casa de outro, saber como estão. Ah, pastor, eu trabalho secularmente, então se você trabalha, entrega a obra de Deus. Se fosse no trabalho secular seu, que você não tivesse indo lá, você já tinha sido demitido. Viu? Achamos um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos e partimos. Paulo está fazendo uma viagem aqui de navio. Embarcou e viagem. Aqui não é obreiro preguiçoso que só fica em casa sem querer fazer nada. Não visita. Você é preguiçoso, camarada. Você pega a igreja, enche de porque muitos crentes não conhecem Bíblia. Mas aqui, eu estou com outro estudo que eu quero dar em breve, o obreiro e as suas visitas. Mas aqui é só uma pincelada sobre visita. Viu, preguiçoso? Depois de navegarmos
depois de avistarmos a Chipre, deixamos a esquerda, navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, onde o navio havia de ser desembarcado. Só de viagem, Paulo. Achando os discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Veja bem, eles, os discípulos, pelo Espírito diziam: Paulo, você não sobe a Jerusalém, Paulo. Não vai a Jerusalém. Assunto a resposta. Havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. Passou ali aqueles dias, o que disseram para Paulo ali foi mesmo que nada, porque Paulo tinha comprometimento com a palavra de Deus. Passado aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. E acompanharam-nos todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E na praia, ajoelhamos-nos e oramos. Assunte bem. As famílias acompanharam Paulo até a beira da praia. E ali, foi mãe, filho, pai. Bota seu filho para aprender as coisas de Deus. Aprender o que é ser missionário, o que é ser um pastor, acompanhar pastor, acompanhar homem de Deus. Veja bem. E despedindo-nos um dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuamos nossa viagem de Tiro e chegamos a Ptolomeida, onde saudamos os irmãos e passamos com eles alguns dias. No dia seguinte, partindo dali, Paulo, era de viagem. Paulo não sossegava, Paulo não era obreiro preguiçoso, como eu conheço muitos obreiros preguiçosos. Agora, no dia de receber o salário da igreja, o tesoureiro come fogo. E nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligando seus pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito. Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta está dizendo, se Paulo for, assim como fizeram com o cinto dele, ia fazer com ele também. Assunto é a resposta. Ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Estão dando conselho a Paulo para não subir a Jerusalém. Assunto bem. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O povo está chorando por Paulo. E Paulo está dizendo: o que é que vocês estão fazendo? Me fazendo chorar? Eu estou pronto a morrer. Eu não estou pronto não só a ser ligado, a morrer em Jerusalém. O versículo 14 diz assim: E como não podíamos persuadi-lo, dissemos:
faça-se a vontade do Senhor. Cuidado, obreiro, cuidado, pastor, com o obreiro que não faz e fica com mimosidade com o Senhor. O Senhor foi chamado para fazer a obra. Eu já ouvi, tenho conhecimento de um obreiro que ele tem um carro e a obra tem outra. Onde ele vai, só vai no carro da obra. Ele acaba o carro da igreja, mas o dele tá lindo, tá bonito. Aleluia! Vamos agora para primeiro livro de Samuel. Dá uma olhadinha aqui no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel diz assim: diz a palavra do Senhor Deus. Obrei, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz, e em tudo o que disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes perante mim, e vós, quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até hoje. Ele está dizendo que já está idoso, que não dá mais para ser líder. Eu gosto de ver um homem que tem pulso. Não dá mais para ser líder. Aí o que é que ele diz no versículo 3? Aqui estou. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem comi o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, mas de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma dessas coisas, eu as restituirei. Responderam: em nada nos defraudaste. Obreiro que pega as coisas da igreja e tem que usar como coisa da igreja, não empreste o que não é seu, é da igreja, rapaz. Não defraudou ninguém, não tomou boi de jumento de ninguém, não tomou jumento de ninguém. Este é o obreiro ilibado. Vamos para frente, estou terminando. Veja bem. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Sabia que Deus se arrependeu, está arrependido de ter posto algumas pessoas como rei, como obreiro. Deus está arrependido com muitos obreiros que estão diante da obra dele, que fazem o que querem da igreja. Prosseguindo. Versículo 16. Disse o Senhor a Saul: até quando terás pena de Saul? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó ou pena de Saul, havendo eu rejeitado? Quantos pastores, presidentes, pastores de congregações estão rejeitados por Deus? Pastor
Deus já te rejeitou. Entrega a obra. Eclesiastes 3:15 diz que Deus pede conta daquilo que passou. Pede perdão pela irresponsabilidade que você tem tido com a igreja. Chama o pastor presidente, diz pastor presidente, bota outro. E o senhor que é pastor presidente, chama o pastor da convenção e faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. 15:7 ao 9 de 1 Samuel. Então feriu Samuel os amalequitas desde Avilá até Sul, que está defronte do Egito. De Avilá até Sul dá 12.436 quilômetros. Ele pegou e desbravou tudo e acabou com tudo. O versículo 8. Tomou vivo a Agag. Deus mandou ele matar Agag. E ele tomou vivo. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas todo o povo destruiu a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros e o melhor que havia. Tomou tudo. O obreiro que não é chamado de Deus, ele só anda na contramão. Deus manda ele fazer uma coisa e ele faz outra, porque ele não é liderado, chamado por Deus. Veja bem, 15, 21 e o 24, para concluir. Diz assim o 15. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruiu. Os soldados não, foi ele é que é o cabeça. Aqui no capítulo 15 não está dizendo que foi soldado. Bem assim é pastor presidente que toma decisões erradas e depois ele bota todo o ministério, todos os obreiros e dizendo que foi os obreiros. O versículo 21 está dizendo assim: os soldados tomaram dos despojos das ovelhas e dos bois e o melhor e o do melhor destinaram à destruição para oferecer ao Senhor seu Deus. Ele está dizendo aqui o profeta que foi Deus que mandou. Aqui é uma mentira que parece uma verdade. Assim tem, olha, lotado de obreiros mentindo em cima de púlpito. Ah, foi o pastor presidente que mandou, foi o pastor presidente que liberou. Pastor presidente, o senhor não tem direito de liberar nada. É a Bíblia Sagrada que está mandando ser santo em toda maneira de viver. Aos Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor não tem autoridade de mandar, de desfazer de nada da palavra de Deus, porque um dia você vai ter com Deus. Um dia você vai ter com Deus. Só para concluir o 13 e o 14, do versículo 15. Veio Samuel a Saul e esse lhe disse: bendito seja do Senhor, escutai a palavra do Senhor. Olha, veio bajular quem? Samuel, porque toda pessoa que não anda direito é um bajulador, gosta de palavras que acaricia ego de mentira. Aprenda, pastor, a falar a verdade. Aprenda a deixar claro para a igreja que o Senhor é um homem de lisura, um homem de palavras concretas. O versículo 14 diz assim:
Mas disse Samuel: então que balido de ovelhas é este que ouço, e que mugido de boi é este que ouço. Ele chegou com palavras brandas para Samuel, mas Samuel disse: não, esses bois e essas ovelhas que estão em sua casa aí, não é para sacrifício não, ó. Esses bois e essas ovelhas aí que você trouxe aí, é para outra coisa. É assim que às vezes alguém faz com as coisas de Deus. Leva para casa, leva carro. Não, eu vou levar o carro que é para lavar. Seus filhos viajam com o carro da obra para onde quer. Os utensílios da igreja faz o que quer. Você está precisando de ouvir um Samuel. Viu, Saul? Porque Deus já te rejeitou. Deus te rejeitou. Para você não reinar mais, você não pastorear mais. Você que está ouvindo esta palavra, pelo amor de Deus. Você que não está levando a igreja a sério, chama o pastor presidente. Pastor presidente, aqui está a igreja. E o senhor, pastor presidente, chama o pastor da convenção. Se o senhor não está dando conta, é bonito, é humilde. Ó, não dou conta. Eu ouvi uma palavra na live, eu não dou conta, está aqui. Foi um recado de Deus. Você precisa de Samuel te encarar e te falar a verdade. Daqui a algum tempo, eu quero trazer um estudo sobre o obreiro e as visitas. Porque eu conheço obreiro preguiçoso que não gosta de visitar e fica dizendo: obreiro não visita, só quando é convidado. É porque você é preguiçoso, viu? Você é preguiçoso, não gosta de fazer a obra. Que Deus, na pessoa de Cristo, abençoe todos, conceda uma semana de paz, uma semana de vitória. Foi um prazer tê-los comigo. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Receba esta palavra.